Bom, muito boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos nesta audição parlamentar dos laboratórios associados e que prossegue o programa de trabalhos que foi proposto pela relatora da temática Ciência na Comissão de Educação, Ciência e Cultura, a senhora deputada Elsa Paes, aqui sentada à minha direita, no sentido de aprofundarmos o conhecimento e o debate parlamentar do Estado da política científica e das preocupações dos seus atores mais relevantes. Enfim, tem-se desdobrado em diversos mecanismos, quer audiências, quer visitas e também estas audições. Nós fizemos no ano passado uma primeira audição que retomou um plano de legislatura anterior no quadro dos laboratórios de Estado, já teve sequência nesta legislatura, com uma audição primeiro do Fórum dos Conselhos Científicos, depois de novo dos Conselhos Diretivos dos Laboratórios de Estado, e esta estava também prevista nesta programação a que fiz alusão, e a primeira, digamos, relação global com os laboratórios associados. Portanto, temos um grande interesse em vos ouvir. Temos aqui connosco o Sr. Professor Miguel Seabra, pela Fundação Ciência e Tecnologia, que eu dou também boas-vindas, e que estará aqui também para participar, para ouvir e para responder naquilo que são as responsabilidades da administração pública e, portanto, na dependência da política do Governo. O programa foi distribuído, creio que as regras são conhecidas. Portanto, eu darei a palavra, em primeiro lugar, à senhora relatora da Ciência, à senhora deputada Elsa Paes, para introduzir o tema, depois ao senhor presidente da Fundação, e depois entramos no período propriamente da audição dos laboratórios, que peço que um porta-voz, um representante, pela ordem de questão indicada, fale pelo tempo que vos foi distribuído. Haverá uma pequena pausa, uma vez que é uma longa lista e, portanto, para reduzir o cansaço. Esse período de exposição será encerrado por uma intervenção final do professor Alexandre Quintanilha, na qualidade de secretário do Conselho dos Laboratórios Associados, e que fará, digamos, uma síntese e apresentará umas conclusões. Posto isto, entraremos num período de debate que está aberto a outros convidados, portanto, outras entidades, nomeadamente parceiros dos laboratórios, poderão intervir. Pedia que não nos repetíssemos, portanto, os laboratórios associados, em princípio, já intervieram na primeira parte. Esta será dedicada a outros complementos e também às respostas às intervenções, às achegas, aos comentários que, pelo lado da Fundação Ciência e Tecnologia, da FCT, queiram, o professor Miguel Seabra queira dar. Isto encerra, portanto, a parte da audição. Depois passamos para o lado parlamentar, para uma sessão de encerramento, onde deputados tirarão as suas ilações e, bem assim, a senhora relatora de Ciência. Muito obrigado a todos, desejo bons trabalhos. Eu estarei aqui, sobretudo, como sinal horário, portanto, relógio, para garantir que consigamos, em boa ordem, ouvir todos e não sair daqui demasiado tarde. Muito obrigado a todos. Portanto, eu peço desde já desculpa quando sinalizar a interrupção. Não é para tirar a direito de palavra, é para garantir que os últimos não são prejudicados. Normalmente, depois, quem fica para o fim são aqueles que depois já não conseguem ser ouvidos porque as pessoas já estão muito cansadas ou não tiveram tempo. Portanto, pedia-vos o máximo de disciplina para melhor aproveitamento de todos. Muito obrigado a todos uma vez mais. A senhora deputada Elsa Paes tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da FCT, senhoras e senhores investigadores, diretores dos laboratórios associados. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vossa disponibilidade para esta audição pública. Esta audição constituirá um momento muito importante para que a Assembleia da República, através da Comissão Educação e Ciência, cumpra as suas funções de legislar e fiscalizar as políticas públicas que estão a ser desenvolvidas ao nível do sistema científico e tecnológico nacional. Sabemos que investir na ciência é investir no futuro. Thomas Friedman diz mesmo que as nações que não investem no futuro tendem a não ser bem-sucedidas, por isso uma visão estratégica da ciência e da tecnologia pode ajudar a recuperar da crise e incrementar uma política competitiva de inovação empresarial e crescimento. Esta visão estratégica, e aproveito também para cumprimentar o professor Mariano Gago, que teve responsabilidades políticas nesta área, já fez com que o panorama
da investigação científica se tivesse transformado consideravelmente nos últimos 20 anos no nosso país e que recuperasse, ainda que de um modo obviamente não sustentável, dos atrasos científicos que vinha registrando. Apostou-se em patentes relevantes e atrativas na indústria e competitivas nos mercados internacionais, com significativos impactos económicos em empresas nascentes. Quintuplicou-se o número de novos doutorados, duplicou-se o número de investigadores e duplicou-se o investimento em ID em proporção do PIB. Apenas para citar alguns dos exemplos mais significativos. Apesar de todos estes avanços, áreas há que necessitam de idêntica atenção, nomeadamente a definição e estabilização das carreiras dos investigadores, como é preconizada na Carta Europeia do Investigador, bem como a manutenção regular de procedimentos concursais internacionais que garantam a mobilização dos investigadores e a internacionalização da ciência. Estes avanços significativos não devem ser interrompidos, sob pena, como dizem alguns investigadores, de podermos recuar para uma época em que o desafio era justamente vencer o atraso científico. Os atuais cortes nos financiamentos da ciência e investigação, que no caso dos laboratórios associados podem ir de 30% a 50%, constituem-se como uma ameaça e podem comprometer a viabilidade das instituições e das suas apostas estratégicas. Estas questões de financiamento poderiam eventualmente ser minimizadas ou mesmo superadas pela capacidade que os laboratórios e os centros de investigação têm de garantir novos financiamentos, nomeadamente a participação em concursos competitivos e a obtenção de novos projetos e parcerias internacionais. Contudo, a rigidez dos mecanismos de execução financeira e a sua frágil autonomia dos laboratórios e dos centros de investigação, agravada também, como sabemos, pela Lei dos Compromissos, bem como pela política de transição de saldos, dificulta o funcionamento, por um lado, dos projetos e, por outro lado, também inviabiliza a procura de soluções alternativas de sustentabilidade. Mas precisamos de lembrar que o programa do atual Governo, e vou citar, diz o seguinte: nesse programa inclui-se o compromisso de manter e reforçar o rumo da ciência em Portugal, assegurando sustentabilidade ao que de melhor se fez no nosso país, criando condições para fazer crescer a nossa competitividade, facilitando a transparência tecnológica dos conhecimentos gerados na investigação científica para o tecido produtivo, encorajando os investimentos privados na ciência e tecnologia. E para finalizar, uma nota final para os laboratórios associados, que foram criados, como sabem, a partir de 2000 e até ao momento foram criados 26 laboratórios associados que têm demonstrado uma grande capacidade de atração de financiamentos e de investigadores. Integram 28% do total de investigadores doutorados e obtiveram 88% dos financiamentos europeus do 7º Programa Quadro. Dedicam-se às ciências geofísicas, à informática, às ciências da vida, da saúde, às ciências sociais, às engenharias, sendo que uma das principais funções que têm é também o aconselhamento ao Governo em matérias emergentes. Vamos, portanto, e foi esse o objetivo desta audição pública, ouvir as análises que têm e que nos vão trazer, bem como os desafios que hoje se enfrentam à ciência em Portugal e no mundo. Vamos ouvir as ameaças com que são confrontados e, sobretudo, vamos ouvir as estratégias que apresentam para sustentar e prosseguir o desenvolvimento científico, a competitividade e o crescimento baseado no conhecimento e na globalização. Muito obrigada por terem vindo. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passarei agora a palavra ao Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Eu, há bocado, esqueci-me de dizer que as pessoas usarão da palavra dos vossos lugares, portanto, usando os microfones que estão instalados nas bancadas. Quem tiver apresentações, PowerPoints ou outro tipo de apresentação para apresentar, tem aqui um posto de trabalho aqui no canto da mesa. Pedirei para que se desloquem aqui para fazerem essa apresentação. O Sr. Professor tem a palavra. Não sei como é que é. Está a tentar. Tudo não está a funcionar.
Há aqui um problema de motor de arranque. Nada que os laboratórios associados não possam resolver. Muito obrigado. Já está. Muito obrigado. É uma honra e um privilégio estar aqui nesta linda sala e, especialmente, estarmos a tratar deste assunto que nos é tão querido. Queria, muito brevemente, nos 10 minutos que me dão de início, começar por fazer um pouco um overview sobre as atividades da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Temos, como no primeiro slide estou a mostrar, 6 essenciais pilares de atuação da FCT: pessoas, ideias, instituições, transferência do conhecimento, cooperação internacional e a rede de ciência e tecnologia e sociedade, que inclui agora a computação científica nacional e a coordenação de políticas para a sociedade de informação. E para isso temos, e vou desenhar aqui brevemente, as nossas estratégias principais, sobretudo ao nível de pessoas, ideias e instituições, já que esse é o core do financiamento da ciência que mais interessa aos portugueses e a Portugal. E queria não deixar de dizer que na FCT, nestes 13 meses que estou à frente da FCT, que temos tido um cuidado especial em 3 áreas fundamentais. Uma é no processos de avaliação, de torná-los o mais independentes, imparciais e justos possíveis e utilizar as boas práticas internacionais nestes processos. Outra é de ser um think tank e envolver os stakeholders, ou seja, da FCT refletir e ser um ponto de contacto da comunidade e também de ter uma importante comunicação com a comunidade e com os cidadãos a todos os níveis, e com a comunidade aqui de melhorar muito da relação que há e falta de comunicação que há entre os diferentes parceiros. Queria agora elencar uma série de iniciativas que temos feito desde 2012, que incluem, no item das pessoas, no fundo, reforçar a excelência e a competitividade do capital humano, é esse o grande objetivo. Para isso, mantivemos o clássico programa das bolsas individuais, doutoramento e pós-doutoramento, em concursos anuais. No concurso de 2012, deixo-vos os números, mas essencialmente houve uma manutenção do orçamento e do investimento nesta área. Para além disso, acabámos de lançar com grande sucesso um novo programa de doutoramento FCT, com três subespecialidades: os programas nacionais, os programas internacionais e os programas em ambiente empresarial, que visam, no fundo, transformar o nosso landscape de formação pós-graduada de uma forma para programas em vez de bolsas individuais ad hoc. E tivemos já um grande entusiasmo com 238 candidaturas submetidas para o concurso de 2012. E lançámos também, todos conhecem, o Investigador FCT, com contratos de 5 anos para os melhores investigadores doutorados, com a ideia de combater o brain drain, e temos a ideia de disponibilizar cerca de 1000 contratos até 2016, de uma forma que seja consistente e sustentável para o sistema, incluindo também, nestes investigadores FCT, todos os níveis de carreira académica, desde os mais júniores que se tornam independentes pela primeira vez, até aos mais séniores e conceituados investigadores. Temos, na área das ideias, várias novas, no fundo fizemos, utilizando o concurso de projetos que já existia, o concurso anual de projetos, fizemos um desdobramento para projetos pequenos, médios e grandes, em termos de financiamento e duração, e temos o concurso de 2012, aumentámos significativamente o envelope financeiro relativamente a 2011 e, portanto, houve possibilidade de financiar com mais dinheiro, um financiamento significativo de cerca de 32% mais do que o envelope financeiro do concurso anterior de 2011, com as recomendações do financiamento segundo as áreas científicas, conforme o que podem ver no slide neste gráfico. Em termos de... estamos a lançar para 2013 um projeto inteiramente novo, que são um concurso de projetos interdisciplinares temáticos para responder a desafios societais.
No pilar das instituições, lançamos a avaliação e financiamento de instituições de IDE, que será com certeza um tema que será focado aqui hoje. Para além disso, queremos reforçar uma configuração do nosso sistema científico para uma forma que for cientificamente mais competitiva ao nível global e internacional. E, para além disso, lançámos um programa de incentivo que visa incentivar aqueles que conseguem melhor atrair financiamento externo à FCT para os seus centros de investigação. Queremos financiar e participar de criar um roadmap nacional e internacional de infraestruturas, também um programa novo, com um importante componente que é a participação no roadmap europeu das ESFRIs, de facto que estávamos muito atrasados neste processo. E continuar a assegurar a participação de Portugal nas grandes organizações internacionais, como temos feito até aqui. Finalmente, na transferência de tecnologia, queria salientar que negociámos uma segunda fase das parcerias, como sabem, americanas, com o MIT, CMU e Austin, em que reforçámos o componente de inovação e empreendedorismo, tornando estas iniciativas mais project-based, em vez daquilo que teriam inicialmente sido, que seriam education-based. E estamos a planear, com o Ministério da Economia, uma nova estrutura, uma nova estrutura nacional de apoio à transferência de tecnologia, que em projeto se chama GAIN, o Global Acceleration Innovation Network, para de facto valorizar economicamente o conhecimento, gerar riqueza, criar empresas e empregos, que é de facto uma grande estratégia, uma grande prioridade nacional. Falou-se muito de financiamento e de cortes, tem-se falado muito desse, é um tema forte dos nossos dias, e queria aqui lançar-vos os números da FCT. Podem ver aqui neste gráfico, temos a azul, a linha azul é aquilo que foi orçamentado ano a ano desde 2006 até 2013, e temos a vermelho aquilo que foi efetivamente gasto em cada um desses anos. E quando eu cheguei, e até agora, ainda tenho jornalistas que me dizem que faltam 200 milhões na ciência portuguesa. Ora, eu quero esclarecer que os 200 milhões nunca existiram, porque os jornalistas estão-se a referir ao pico do orçamento de 2009, que continha na dotação 640 milhões. Ora, o que foi efetivamente gasto nesse ano foram 200 milhões menos. Foram 446 milhões. E por isso nunca houve 640 milhões na ciência portuguesa. Houve sim um pico em 2010 de cerca de 469 milhões de euros. E neste momento o que gastámos em 2012, posso dizer que é superior a 2011, apesar de todas as dificuldades que nos estamos rodeados. E que, mesmo assim, estamos a 50 milhões do pico dos gastos de 2010, mas posso também dizer-vos que desses 50 milhões só estamos a 22 milhões do pico daquilo que foi gasto efetivamente em 2010 em bolsas, projetos e instituições. Ou seja, esses 50 milhões foram também compensados com uma prioritização daquilo que é mais importante para a ciência portuguesa, que são bolsas, projetos e instituições. E, portanto, posso dizer que houve cortes, preferia que não houvesse. Houve, em relação ao pico de 2010, 20 milhões a menos, fazem falta, sem dúvida, mas se é dramático, na minha opinião, não é dramático o que está a passar em relação à ciência. Posso também dizer que temos tido uma preocupação muito grande na FCT para agilizar a análise de despesas a projetos e instituições, e posso dizer que a despesa que entra na FCT é efetivamente tratada e não passamos despesa de um ano para o outro. Estamos a poder lidar com essa despesa e também reduzimos muito significativamente, cerca de 80 dias a média de reembolso para cerca de 26 dias no fim do ano de 2012. Para terminar, quero-vos só dar uma panorama para os senhores deputados do que é o nosso landscape institucional a nível dos centros financiados pela FCT. Temos 293 unidades de IDE
e 26 laboratórios associados com financiamento base da FCT, e temos aqui a distribuição pelas diferentes áreas científicas e as diferentes zonas do país. Finalmente, queria deixar-vos com a ideia que estamos num momento muito importante de reflexão em Portugal e temos um sistema que felizmente está internacionalmente competitivo, mas que queremos ainda alavancar mais e tornar ainda mais competitivo, ainda mais internacionalizado. E para isso posso-vos dar aqui alguns números. Em termos do financiamento que a FCT disponibilizou às instituições do período 2007 a 2011, disponibilizámos do financiamento direto da FCT 209 milhões de euros às 26 laboratórios associados e 134 milhões de euros às unidades de ID. No entanto, houve de facto um comportamento mais ativo, digamos, na sua generalidade, da parte das unidades de ID, porque elas foram alavancar esse financiamento de 134 milhões com 432 milhões de financiamento não FCT, ou seja, isto é financiamento do Programa Quadro, FP7, mas também outros tipos de financiamento nacional e internacional, de relações com empresas, etc., etc. E por isso o rácio das unidades é bastante mais favorável, cerca de 3,23 do que aquilo que é para os laboratórios associados, cujo rácio é de 1,56. Tudo isto é positivo. Não há dúvida que instituições que receberam financiamento da ordem dos 250 milhões de euros irem buscar externamente 750 milhões é de facto muito importante. Mas temos que continuar a incentivar esse comportamento e queria só finalizar muito rapidamente dizendo que, forçando a ideia de que estamos num momento importante de reflexão. Neste momento estamos a negociar o 8º Programa Quadro, é um momento importante de preparação para o Horizon 2020, é um momento de preparação para as condicionalidades ex-ante das Smart Specializations e, portanto, é um momento ideal para a nossa rede científica se organizar da forma que for cientificamente mais competitiva para ultrapassar os desafios da Europa 2020. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Bom, chegamos assim ao fim da introdução desta audição e passamos de imediato à fase de intervenção dos laboratórios associados, que eu pedia, portanto, como sabem, têm 4 minutos cada um. Há um relógio, como terão visto, que cronometra o tempo, pedia que se guiassem por isso, senão eu sinalizarei. A gerência agradece que os tempos sejam respeitados e, portanto, que seguiríamos a ordem que creio que está na posse de todos, escuso de fazer uma chamada, que está no programa. Portanto, começamos pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular. A professora tem a palavra. Vamos ter que controlar. Boa tarde a todos. Agradeço, portanto, esta oportunidade e aqui represento o Centro de Neurociências que neste momento dirijo. O Centro de Neurociências, o que somos, ou quem somos? Somos um centro de investigação em biomedicina na Universidade de Coimbra, um dos primeiros laboratórios associados. Este centro é um centro que reúne investigadores de várias faculdades na Universidade de Coimbra, com diferentes backgrounds científicos e que, deste modo, permite uma abordagem multidisciplinar aos temas de investigação que nos propomos desenvolver. De facto, a nossa principal missão é a promoção de uma investigação fundamental sólida. Temos uma aposta na investigação de translação e, mais recentemente, nesta transferência de tecnologia. Eu diria que esta aposta na transferência de tecnologia tem, de facto, sido um foco fundamental no desenvolvimento do Centro de Neurociências nos últimos anos.
digamos, esta sequência de uma investigação fundamental, de investigação de translação e transferência de tecnologia, reflete, de certo modo, a evolução e a aposta estratégica deste centro, que continua a ser um centro de investigação fundamental. Ou seja, a investigação fundamental é a base, é o alicerce para as outras duas, digamos, os outros dois desenvolvimentos. A nossa investigação fundamental centra-se sobretudo nas neurociências e nas doenças neurodegenerativas, para as quais o envelhecimento é o principal fator de risco e, portanto, deste modo, nós consideramos que respondemos a um dos principais desafios da sociedade, que é o envelhecimento e o peso, o desgaste que este tipo de doenças faz a nível da sociedade. Por outro lado, esta transferência de tecnologia e a parceria com o Biocante permitiu a criação de empresas, de novas empresas na área da biotecnologia. Neste momento, no Biocante, temos 25 empresas de biotecnologia, das quais 8 são startups do Centro de Neurociências. E este facto consideramos que torna o Centro de Neurociências único. A nossa dimensão está aqui representada em termos de números e gostávamos só de salientar a nossa aposta na formação pós-graduada, o que se evidencia pelo número de estudantes de doutoramento que temos neste momento no Centro de Neurociências. Digamos que temos 2 grandes programas de investigação, um programa de investigação em biomedicina, que no fundo é muito focado nas neurociências, e um programa de investigação em biotecnologia, como disse, que envolve a interação com as empresas, que se desenvolve no Biocante e que levou, portanto, ao desenvolvimento de um instituto de investigação intimamente ligado com as empresas no CNC Biotech, que entrará em funcionamento, esperamos, no final deste ano. A nossa produtividade científica tem evoluído, portanto, ao longo dos anos e está aqui assim representada, evoluído não só em número como em qualidade, como se pode evidenciar pelos quartis desta mesma produção científica. O desenvolvimento deste programa, a que chamamos Outreach Program, que envolve, no fundo, a articulação com a indústria farmacêutica, com os hospitais, com os centros de ensaios clínicos, culminou, de facto, com o desenvolvimento do Biocante e a transferência de tecnologia. Consideramos que o centro tem pontos fortes sobretudo a nível da investigação fundamental e da produtividade em domínios que têm uma importância grande e relevante para a saúde humana e no desenvolvimento de novas terapias, na investigação de translação e nas parcerias com a clínica, na qualidade da formação pós-graduada, com os seus programas de doutoramento em Biologia Experimental e Biomedicina e a parceria com o programa MIT Portugal, as colaborações internacionais e as parcerias, como já evidenciei, e esta parceria com o Biocante e, portanto, a criação do CNC Biotech. Enfrentamos vários desafios, que eu aqui se elenquei essencialmente em 4. Temos de reforçar a qualidade e o impacto da investigação que fazemos, temos de contratar investigadores com capacidade de ser líderes de grupos científicos competitivos, de estabelecer plataformas com metodologias cutting edge, e aqui assim temos um exemplo do Eurobioimaging Network, em que estamos profundamente envolvidos, e o networking internacional. Enfrentamos ameaças, e vou já terminar, a instabilidade da política científica e do financiamento, quer estrutural, quer de recursos humanos, o que poderá acarretar riscos de perder uma futura geração de investigadores com consequências de facto difíceis de prever a médio e a longo prazo. De facto, consideramos que uma investigação competitiva de excelência requer um financiamento estável e previsível, uma calendarização planeada e cumprida, uma avaliação clara, baseada em critérios perfeitamente definidos. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Sra. Professora. Passamos de imediato ao professor Cláudio Sunkel, creio, em representação do Instituto de Biologia Molecular e Celular. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estou em representação do laboratório IBMC-INEB, foi criado no ano 2000, engloba 2 unidades de investigação, o Instituto de Biologia Molecular e Celular e o Instituto de Engenharia Biomédica.
está sediado em instalações independentes no Polo do Campo Alegre, na Universidade do Porto, e tem como missão a investigação em ciências da vida e da saúde, com ênfase muito especial em aplicações médicas, o treino pós-graduado e o desenvolvimento social. As duas áreas de investigação são as doenças neurodegenerativas, como uma parte fundamental, as doenças infecciosas e, em colaboração com o INEB, o desenvolvimento da medicina regenerativa e aspectos fundamentais da biologia molecular e celular. Alguns destaques de 2012, o envolvimento da genética humana e a identificação de novos marcadores para as doenças de Huntington e outras doenças neurodegenerativas dominantes, o envolvimento em ensaios clínicos em fase 2, em colaboração com investigadores e empresas no estrangeiro para novas terapias da paramiloidose. Na área dos biomateriais, se obtiveram avanços significativos no desenvolvimento de estratégias celulares para promover a regeneração de tecido ósseo, tecido nervoso, assim como dispositivos médicos na área de monitorização neonatal. No âmbito das aplicações, o IBMC mantém uma clínica de diagnóstico e aconselhamento genético, a nível nacional e internacional, com mais de 2.500 amostras por ano, e também é a sede, neste momento, da Orphanet, uma área de investigação nas doenças raras que tem tido bastante relevo nos últimos tempos aqui em Portugal. Recebeu um dos prémios ERC recentemente, tem investigadores que têm obtido financiamento do Human Frontier Science Program. Recentemente, um investigador nosso teve uma das Installation Grants da EMBO. Para ter uma ideia da dimensão, o IBMC tem 360 doutorados, dos quais tem 250 investigadores, 10% dos quais estrangeiros. Só 20 destes investigadores são, de facto, ao abrigo do laboratório associado, o resto são docentes universitários ou financiados por outras fontes de financiamento. Temos atualmente 190 alunos de doutoramento e, por ano, o laboratório associado dá lugar a 30 doutoramentos, participando em pelo menos 10 programas doutorais, um dos quais foi o programa doutoral da Gulbenkian, que teve como início um dos centros que o iniciou foi o IBMC. Em termos de desenvolvimento de projetos, nós temos neste momento 140 projetos nacionais, tanto da FCT como outras fontes de financiamento, 10 projetos internacionais e participamos em mais de 20 redes internacionais. Em termos de publicações, o IBMC publica, no ano passado, publicou 173 artigos, 65% dos quais no primeiro quartil, e mais de 30% em colaborações no estrangeiro. Faço uma transferência de tecnologia permanente, mais de 10 produtos já estão no mercado através de processos desenvolvidos no IBMC, fez 6 empresas, 5 das quais estão em funcionamento, e em relação a 2012, o seu financiamento total foi da ordem dos 15 milhões de euros, entre um quarto e um terço do financiamento correspondem ao financiamento do laboratório associado. O laboratório associado continua a ser altamente competitivo, saiu em segundo lugar em termos dos financiamentos de projetos da FCT no último concurso, se tomamos em conta só os institutos de investigação, e tem, em geral, triplicado o financiamento que foi investido dentro do laboratório associado para o seu funcionamento. Quais são alguns dos problemas que nós detectamos e que particularmente nos preocupam? Nos preocupa a incerteza que se mantém em relação ao futuro das instituições científicas, um motivo de grande preocupação. Obviamente que a redução do financiamento que foi-nos imposta em 2013 nos deixa preocupados e nos deixa a pensar em alternativas e a procurar alternativas, portanto, continuamos a o fazer. Há alguns problemas concretos que continuam a ser difíceis de ultrapassar. Um sistema atual de financiamento torna-se extremamente difícil em termos de tesouraria. Os laboratórios têm que se autofinanciar no mercado, o que tem tornado muito difícil. Eu só queria terminar e dizer que o laboratório tem vindo a desenvolver esforços cada vez mais sustentados
para a sua sustentabilidade. Neste momento, menos de 20% do financiamento será o financiamento do laboratório associado diretamente e o resto é tudo competitivo, embora achamos que no futuro era importante continuar a desenvolver este trabalho e avançar no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Passamos de seguida para a professora Raquel Ceruca, do IPATIMUT, do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. 4 minutos também. Boa tarde, muito obrigada pelo convite de estar aqui presente na Assembleia da República. Eu estou a apresentar o IPATIMUP. O IPATIMUP é um instituto que está sediado na Universidade do Porto, portanto está associado à Universidade do Porto. Está no Polo 2 da Universidade do Porto, está associado numa área onde tem hospitais de referência e onde tem outros centros que fazem connosco parcerias. A nossa missão é fazer investigação básica e translacional e treino avançado e prestação de serviços em oncologia, é a nossa área de especialidade, e a nossa visão é ser uma instituição líder em termos internacionais para conseguirmos ter resultados para melhorar a prevenção e o diagnóstico precoce de cancro. Nós somos 9 grupos de investigação, essencialmente vocacionados para a área de oncologia, 2 deles vocacionados na área da genética populacional, que é uma disciplina importante para perceber o cancro como tecido heterogéneo que é. Temos 7 unidades operacionais que pusemos portanto, financiamento para conseguir ter financiamento alternativo nas áreas de diagnóstico, na translação, na inovação, e depois temos uma grande componente de difusão científica. Somos 188 investigadores, 75 investigadores doutorados integrados, portanto que fazem parte daqueles que são da lista da FCT. Temos 50 estudantes de doutoramento e 35 estudantes de mestrado e 28 bolsas de investigação. Dos 30 investigadores, temos 30 investigadores com índice H superior a 10, 14 dos quais com índice entre 20 e 52. Alguns números do IPATIMUP, portanto, em 2012 o número de artigos que publicamos foi 177, 29 em revistas com Impact Factor superior a 6, portanto, o quartil 1 da maioria das disciplinas, e 71 em revistas com Impact Factor superior a 3, alguns deles também quartil 1 da disciplina em questão. Em 2011 também tivemos índices semelhantes. Em 2011 tivemos cerca de 5.000 citações a artigos publicados por investigadores do IPATIMUP. Em relação ao financiamento do IPATIMUP, portanto, em 2002 nós conseguimos, através de financiamento competitivo, cerca de 3 milhões de euros, de serviços feitos ao exterior que revertem para o desenvolvimento do IPATIMUP 1.200.000 euros, e recebemos por parte da FCT, dentro do programa estratégico que foi submetido e aprovado, 1.200.000 euros. Portanto, são 22% do financiamento total do IPATIMUP. Em 2011 tivemos cifras um bocadinho menores que em 2012 e estamos preocupados que em 2013 tenha havido um corte por parte da FCT para o valor de 920.000 euros. Em relação também a alguns aspectos do IPATIMUP, o IPATIMUP doutorou 15 jovens investigadores em 2011 e 20 em 2012, com o número de investigadores que nós temos. É um número de doutorados significativo. É o único laboratório português acreditado pelo American College of Pathologists em termos de segurança e em termos de acreditação. É o laboratório de referência da Associação Americana contra o Cancro do Estômago. É um instituto de investigação certificado pelo Sistema Geral de Saúde, pela norma 18.001, em termos de saúde e segurança no trabalho em investigação, e realiza por ano para institutos de cerca de 30 países 250 a 300 casos de segunda opinião em cancro. Em termos de nossa capacidade de internacionalização, o IPATIMUP é considerado a nível mundial
como sendo um centro de excelência em investigação de cancro da tireoide, estômago e mama. E se virem os dois quadros à vossa esquerda, aquilo que acontece é que a Universidade do Porto e o Hospital de São João aparecem como instituições líder numa análise feita em termos internacionais da relevância destes centros para a investigação nestas áreas, e a presença de sermos top one na Universidade do Porto é por investigadores do IPATIMUP e por papers do IPATIMUP. Participamos em várias redes nacionais, fizemos com o IPO uma Comprehensive Cancer Center, fazemos parte do Health Cluster Portugal, e a professora Leonor foi promotora de uma Associação Portuguesa de Investigação em Cancro, que é a ASPIC. Em termos internacionais, pertencemos a várias redes de excelência e pertencemos a vários comitês, onde fazemos, em muitos dos casos, somos da presidência desses comitês. E, portanto, eu não tinha mais nada a dizer. Muito obrigado. Passamos ao Instituto de Tecnologia Química e Biológica, professor Luís Paulo Rebelo. Peço desculpa, era a indicação que tínhamos aqui. O professor António Jacinto tem a palavra. Então, eu estou aqui para apresentar o ITQB. O ITQB é constituído por 4 institutos. O ITQB propriamente dito, que é o Instituto de Tecnologia Química e Bioquímica, o Instituto Gulbenkian de Ciência, o IBET, que é o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, e o CEDOC, Centro de Estudos de Doenças Crónicas. Estes quatro institutos abrangem áreas diversas do conhecimento. O ITQB está principalmente focado na investigação, na formação avançada, na investigação nas áreas mais básicas de biologia, química, bioquímica e também em biotecnologia e biologia de plantas. O Instituto Gulbenkian de Ciências está mais focado em investigação biomédica, na biologia celular, evolução, imunologia, e tem também um grande historial em termos de programas de doutoramento inovadores internacionais. E o IBET é o braço mais translacional, mais ligado à indústria deste consórcio, que faz investigação em biotecnologia na área da saúde e principalmente na área da saúde, na área agroalimentar. É uma importante interface com a indústria e é uma instituição privada sem fins lucrativos. E o CEDOC é um instituto que está mais perto da investigação clínica, é um instituto focado na investigação biomédica, translacional e clínica, faz uma interface com os hospitais e está muito envolvido em inovação na saúde. O que é que nos define? Nós somos um instituto um laboratório associado bastante grande e abrangemos um vasto leque de conhecimento que vai desde a molécula, desde a química à medicina, desde a molécula à prática clínica e à indústria. Para isto, somos um laboratório associado, há uma grande integração entre as atividades dos institutos, há muita complementaridade também, estamos muito abertos à comunidade científica em geral, à comunidade empresarial, à sociedade em geral. É claro que apostamos na excelência científica, mas eu acho que isso é um ponto comum em todos os laboratórios associados, e apostamos também muito na internacionalização. Em termos das áreas mais importantes de cooperação estratégica entre os institutos e que têm suportado o financiamento que é dado pela FCT para o laboratório associado, temos interações entre micróbios e hospedeiros, que têm obviamente uma importância muito grande na saúde. Temos biologia do cancro, que envolve também mitose, epigenética. Estamos muito interessados em desenvolver projetos no envelhecimento e na área da medicina regenerativa. A biologia e a tecnologia de plantas, biologia computacional e bioinformática. Estas são as áreas de cooperação estratégica nos institutos que têm sido mais apoiada pelo laboratório associado. Em termos de produtividade científica, somos um instituto muito produtivo. Estes são apenas alguns dos números que eu vos posso dar. Para 2011, 380 projetos financiados a decorrer, 50 teses de doutoramento finalizadas, 425 artigos publicados em revistas internacionais indexadas, 45 artigos altamente citados, isto corresponde ao topo 1% mundial, mais de 10 mil citações em artigos publicados. Publicamos muitos artigos em revistas de muito impacto e são artigos que são lidos porque são citados. Temos também, em termos internacionais, alguns highlights nos últimos 5 anos, uma espécie de pequenas vitórias internacionais. Temos certos artigos nas revistas topo, como a Nature e a Science, em que os líderes são membros nacionais destes institutos. 8 projetos financiados pelo
pelo European Research Council, 2 projetos financiados pelo Howard Hughes Medical Institute e 20 bolsas Marie Curie, que são financiadas pelo 7º Programa Quadro. Achamos que temos um impacto importante na economia através dos serviços de ciência e tecnologia à comunidade, empresas de spin-off, pelo menos 10, pode ser que entretanto nesta semana tenham aparecido mais. Há uma dinâmica muito forte atualmente de criar mais empresas spin-off e achamos que somos muito fortes na parte de exportação de conhecimentos através dos financiamentos internacionais. No fundo, um financiamento internacional é uma exportação do conhecimento português. Para terminar, queria dizer que temos uma forte relação com a sociedade em termos do nosso website, networks sociais, dias abertos, artistas residentes e eu acho que os dias abertos do IGC ou do ITQB são momentos fantásticos que mudam normalmente as crianças que lá vão visitar o Instituto e mudam também os cientistas. Era isso que eu queria dizer só. Muito obrigado. Passamos ao Instituto de Medicina Molecular, a professora Marina Mota ou a professora Maria do Carmo Fonseca, não sei. Boa tarde. Eu vou apresentar o Instituto de Medicina Molecular, que é um laboratório associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e que está embebido no Hospital Universitário de Santa Maria. O nosso tema é medicina sensu lato, e nós, o que nos torna únicos é provavelmente a nossa capacidade de, dentro do campus Instituto de Medicina Molecular, Faculdade, Hospital Santa Maria, sermos capazes de levar a pura descoberta científica básica até a aplicação médica, porque o nosso tema é a medicina. Já temos exemplos concretos dessa nossa capacidade de translação. Estamos perfeitamente conscientes de que é preciso valorizar economicamente o conhecimento que produzimos. Já gerámos várias spin-offs, colaboramos com imensas outras empresas, empregamos mais de 500 pessoas e os nossos investigadores têm mostrado uma crescente capacidade de competitividade a nível internacional. Estamos a fazer 10 anos e ao longo destes 10 anos fomos capazes de crescer de uma forma sustentada e eu reforço esta questão da sustentabilidade porque de facto não basta contratar mais investigadores, contratar mais colaboradores, mas é preciso garantir que estes investigadores, que estas pessoas tenham os recursos suficientes para produzir conhecimento e transferi-lo em termos de tecnologia, ou seja, esta relação entre investir em pessoas, investir em ideias e investir em instituições é absolutamente essencial porque basta falhar um dos 3 pilares para que o conjunto, para que o edifício se desmorone. E isto era uma das principais mensagens que eu queria aqui transmitir, porque de facto os nossos investigadores têm sido capazes de uma forma crescente, atrair fundos fora da FCT, não o FCT, têm sido capazes de atrair investimento internacional para os seus projetos em Portugal, mas não pode haver de forma alguma uma falha do lado do investimento da FCT, porque senão se o pilar das ideias não acompanhar o pilar dos investigadores, é impossível manter esta capacidade nacional em Portugal. Até agora a situação não é de todo dramática, nós temos um balanço muito positivo no sentido do brain gain em relação ao brain drain, ou seja, ainda este ano, apesar de todas as dificuldades que estamos a viver, houve 3 investigadores que decidiram vir do estrangeiro para se estabelecer em Portugal. Se está tudo bem, não está tudo bem, nós estamos preocupados, estamos sobretudo preocupados perante o futuro e o que mais preocupa os jovens quando se querem vir estabelecer em Portugal, e eu estou a falar daqueles que vêm, dos que vêm de fora, é realmente saber exatamente com o que contam. Porque sabendo com o que contam, sabendo quais são as regras, eles vão se adaptar, mas ter esta informação de uma forma muito clara e depois de uma forma consistente, ou seja, não podemos funcionar com promessas que depois não se cumpram ou com prazos que depois não se conseguem garantir, isso
na minha percepção, é a influência mais negativa que nós podemos transmitir aos jovens que estão a pensar se podem ou não vir fazer investigação em Portugal. E estes eram os pontos principais que eu queria transmitir. Obrigado, Sra. Professora. Passamos à Rede de Química e Tecnologia, a Requinte. Não sei se o professor Romão de Castro, o professor Romão de Castro tem a palavra. Eu vou falar sentadinho. Eu queria chamar a atenção que o Laboratório Associado para a Química Verde, Requinte, foi um nome que nós utilizamos, que significa Rede de Química e Tecnologia, e resulta essencialmente de uma consórcio que foi formado em 96 entre um centro de investigação no Porto, Centro de Química da Universidade do Porto, e outro em Lisboa, Centro de Química Fina e Biotecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Nós não trabalhamos em ciências de saúde, nem nada disso, nós somos químicos. Fundamentalmente, desde sempre temos vindo a focar as nossas atividades no paradigma da química sustentável, mas aqui num sentido muito amplo, envolvendo a engenharia química e a interface entre a química e as ciências da vida. Como laboratório associado, nós assumimos o compromisso de trabalhar com as políticas científica e tecnológica nacional nas áreas de novos compostos provenientes de fontes renováveis, tratar a qualidade e a segurança alimentar, controle analítico e automação de processos químicos limpos, química, biológica e engenharia. Esta missão do Requinte está muito centrada numa investigação básica de longo prazo e normalmente tem vindo a ser financiada por agências nacionais, embora ultimamente temos vindo a tentar reforçar o nosso empenho para diversificar as fontes de financiamento, nomeadamente através da Comissão Europeia, aliás, como convênios com empresas e outras instituições privadas, e gostaria de referir que realmente nas áreas alimentar e na área dos recursos naturais portugueses temos tido um grande sucesso. Em termos de números, eu gostaria de salientar que, como disse há bocado, nós estamos centrados essencialmente na investigação básica a longo prazo, embora também haja alguma componente de investigação inovadora básica e aplicada, e algumas atividades aplicadas com evidência de provável valorização económica a curto e médio prazo. Temos que reconhecer que realmente a investigação básica a longo prazo constitui o core da nossa atividade. Nesse sentido, produzimos entre 2011 e 2012 cerca de 1028 publicações referenciadas no Web of Science, o que dá aproximadamente 5% da produção científica portuguesa. No mesmo período, 2011-2012, doutoramos 72 estudantes, 184 teses de mestrado, atualmente temos cerca de 160 estudantes de doutoramento, tivemos 21 patentes registadas no mesmo período, 3 startups, 5 aplicações computacionais e alguns prémios, cerca de 9 prémios, obtidos, obviamente, através de financiamento externo. Agora perdi-me. Consideramos que um dos aspectos importantes da nossa missão é, efetivamente, a formação dos graduada e pós-graduada, e neste momento estamos envolvidos num programa doutoral em Química Sustentável, que já vem a trabalhar há cerca de 4 anos e que recebe anualmente cerca de 20 novos estudantes, e concorremos também agora, obviamente, ao financiamento da FCT. Para terminar, eu gostaria de salientar que um dos nossos grandes problemas consiste, obviamente, na diversificação do financiamento, mas, como estamos a trabalhar fundamentalmente em ciências básicas, é óbvio que a componente do financiamento nacional terá que ser sempre uma fatia importante desse financiamento. E, relativamente ao futuro, para além de garantir, obviamente, essa componente nacional, parece-nos que um dos problemas mais delicados é o problema do emprego científico, e, para além do programa que a FCT abriu de investigadores da FCT, acho que era importante para as unidades serem capazes de, estrategicamente, serem elas a contratar alguns investigadores para reforçar áreas em que não é possível, muitas vezes, obter essas bolsas através do investigador FCT. Estamos a falar em opções estratégicas que muitas vezes podem não coincidir com aquelas que, em termos de mérito, a FCT avalia. Há um problema puramente lateral, mas que é importante para alguns de nós, aqueles que estão em instituições privadas sem fins lucrativas, tem a ver com, isto é mais um problema para os seus deputados, eu gostaria que refletissem um pouco sobre isto, que é o problema da duração dos contratos de trabalho. Enquanto que as universidades podem ter contratos de trabalho de 5 anos,
as instituições privadas sem fins lucrativos têm obedecer ao Código de Trabalho da Lei Geral e têm um prazo máximo de 3 anos, o que é muito curto para podermos avaliar o desempenho cabal de um investigador. Seria talvez extremamente interessante que houvesse uma exceção na lei para que essas instituições, ao contratar investigadores para a ciência, pudessem utilizar as mesmas regalias que as universidades têm, prolongar pelo menos até 5 anos. Aliás, muito semelhante ao que se faz nos outros países europeus. Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora ao LIP, ao Laboratório de Instrumentação em Física Experimental de Partículas. Creio que o professor Mariano Gato. O professor tem a palavra. Ponha-me aí essa coisa, com licença. Eu lipo ali. Ponho. Muito obrigado. E agora por aqui. Exatamente. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. É um prazer, ao fim de tantos anos, poder estar aqui a falar de física. Eu gostaria de explicar de uma forma muito resumida, em nome dos meus colegas, o que é este laboratório, o LIP, Laboratório de Instrumentação em Física Experimental de Partículas. Foi criado em 1986, como resultado da negociação da adesão de Portugal ao CERN, à Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, que, como alguns saberão, foi a primeira organização intergovernamental de ciência criada na Europa no pós-guerra. Hoje fazem parte e são sócios do LIP as Universidades de Coimbra, Lisboa e Minho, o Instituto Superior Técnico, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Associação Portuguesa das Empresas do Setor Elétrico e Eletrónico, ANIME. As áreas de atividade são muito claras, são a física experimental de partículas, como não podia deixar de ser, a física experimental de partículas em aceleradores, essencialmente no CERN, mas também no GSI na Suíça, e a física experimental de partículas sem aceleradores, ou seja, essencialmente utilizando raios cósmicos em várias circunstâncias. Nós estamos, no essencial, trabalhamos em colaborações internacionais e em domínios extraordinariamente competitivos do ponto de vista internacional, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista tecnológico e industrial. A instrumentação de detecção de radiação é uma das componentes fundamentais da atividade do laboratório, como aquisição e processamento de dados, como a computação avançada, essencialmente em grid e concentrada em grid, e as aplicações, essencialmente, dos detectores e das técnicas de detecção desenvolvidas em física para física médica. O nosso trabalho está, portanto, concentrado internacionalmente em laboratórios que vão desde a Estação Espacial Internacional, onde temos equipamento, até os grandes laboratórios no Canadá, nos Estados Unidos, em Minas, para neutrinos, etc., até às Pampas Argentinas, onde trabalhamos em raios cósmicos de muito alta energia. São 170 pessoas que trabalham no laboratório. O pessoal científico e técnico são 160, 87 doutorados, 23 estudantes de doutoramento. Nos últimos 2 anos produzimos cerca de 457 publicações em revistas internacionais indexadas. Temos uma atividade conhecida e, aliás, conhecida do Parlamento no que diz respeito à formação de professores e estudantes do ensino secundário, uma escola no CERN para professores de física de todos os países de língua de expressão portuguesa, que iniciámos há vários anos e que continua, assim como formação para estudantes e professores de física à escala nacional sistematicamente. Coordenamos a rede internacional de formação avançada nas áreas de partículas, cosmologia, astrofísica, com o CERN, com o Brasil, com a França, Espanha, Itália e Portugal, e apoiamos a formação de engenheiros portugueses para a indústria no CERN, a transferência de tecnologia e os contratos que o CERN, por concurso, atribui a empresas portuguesas. Isto é, resumidamente, aquilo que tinha para vos dizer. Claro que vos podia mostrar imagens nos 40 segundos que restam. Talvez gostasse de vos mostrar uma imagem que não é da física, que é do câncer da mama. Os detectores, muitos dos detectores hoje permitem material que está em ensaio clínico, quer em Coimbra, quer em Marselha, dentro de poucos meses passará para a Itália, que foi desenvolvido como uma spin-off do laboratório.
para permitir maior resolução no cancro da mama face ao PET de corpo inteiro que existe comercialmente. Sobre o bosão de Higgs não falarei, porque o Parlamento já dedicou um café de ciência ao bosão de Higgs. Pode-se perguntar, para terminar, qual é a nossa experiência e quais são as nossas preocupações. A nossa experiência de quase 30 anos mostra, sobretudo, que é possível competir num domínio internacionalmente muito exigente, do ponto de vista não apenas científico, mas do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista industrial. O CERN hoje, e estas experiências, são grandes laboratórios de ensaio de tecnologias industriais novas. É possível fazer com que a indústria portuguesa tenha adquirido, nestes anos, técnicas que desconhecia sequer a sua existência, anos atrás, em matéria de controle de qualidade, em matéria de vácuo, em matéria de soldadura, mas também em matéria de aquisição e controle de dados. Qual é a nossa principal preocupação? Bem, obviamente reforçar as competências adquiridas, mantê-las em Portugal. Há uma intensa competição internacional por competências neste momento e manter essas competências ligadas a instituições portuguesas e simplesmente saber sempre que o que demorou tantas décadas a construir pode, num país pequeno e frágil como Portugal, destruir-se em muito pouco tempo. Já vimos isso acontecer noutros países, não queremos que isso aconteça no nosso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Passamos ao Instituto de Telecomunicações. Não sei se o professor Carlos Salema. Professor Carlos Salema. Até já. Boa tarde, está bom? Eu não tenho nenhuma apresentação, não. Mas ouve-se muito mal falar de lá. Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputados, caros colegas, muito boas tardes. Vou-vos dizer brevemente o que é o Instituto de Telecomunicações. É uma associação privada, sem fins lucrativos, de utilidade pública, fundada em 92, é laboratório associado desde novembro de 2001. São associados do IT 5 universidades: Aveiro, Beira Interior, Coimbra, Isqueté, Porto, uma faculdade, o Instituto Superior Técnico, e 2 empresas, a PT Inovação e a Nokia Siemens Networks. Tem sede em Lisboa, neste momento, e tem instalações em Lisboa, no Instituto Superior Técnico e no Isqueté IUL, em Aveiro, em Coimbra, em Covilhã, em Leiria e no Porto. Neste momento, integra 260 doutorados, dos quais 200 cumprem o nosso critério de produtividade científica, mais 29 pós-docs estrangeiros, 223 alunos de doutoramento bolseiros da FCT, dos quais 57 estrangeiros, cerca de 200 bolseiros financiados pelo IT e 29 funcionários. Total, 750 pessoas. A maioria dos doutorados são cedidos pelos associados e ainda pela Universidade Nova de Lisboa, pela Universidade de Évora, pela Universidade do Algarve, Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Instituto Politécnico de Tomar, Instituto Politécnico de Setúbal. E eu esqueci-me de alguns de certeza. Estes são os principais. Ressalto que nenhum deles recebe um tostão do IT. A nossa missão, o que é? É criar e difundir novos conhecimentos e apoiar a formação avançada no domínio das telecomunicações. Uma medida de como fomos capazes de cumprir a nossa missão em 2012, vão alguns números. 25 livros, 52 capítulos de livros, 338 artigos em revistas indexadas internacionalmente, 487 comunicações em conferências, 12 patentes, 206 teses de mestrado e 42 teses de doutoramento. Em 2012, apenas tínhamos 142 projetos, dos quais 32 internacionais. Spin-offs, criadas em 2012, 2, a Venian e a Streambolic. E, se me permitem olhar uns anos para trás, criámos no passado a Chip Idea, como sabem, foi a maior spin-off que alguma vez foi criada em Portugal. Nosso orçamento anual anda pelos 10 milhões de euros, este ano um bocadinho menos, ou seja, 2012 um bocadinho menos, dos quais menos de 50% são financiamento da FCT. Para quem é que a gente faz o trabalho? Eu vou-vos dar só uns nomes no estrangeiro. Docomo, sabem o que é a empresa de telecomunicações do Japão. Huawei,
provavelmente tem telemóveis no bolso da Huawei, é a maior empresa chinesa de fabricantes de telemóveis. A Cisco, julgo que não preciso dizer quem é, a Google também não, o MIT também não, a Thales. A nível nacional, esta Casa, a Assembleia da República, posso também dizer ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados que com o novo concurso para comunicações, a Assembleia vai poupar €500 mil por ano. E nós pagaram-nos muito menos do que isso. O Gabinete Nacional de Segurança, a ANACOM, a Marinha Portuguesa, além dos operadores. O maior impacto que entendemos que temos no Sistema Científico e Tecnológico Nacional é a federação de docentes de 9 universidades e 4 politécnicos em torno de um tema comum, com partilhas de competências e de infraestruturas. Quais são os desafios que nós sentimos que existem? A investigação e o desenvolvimento é uma atividade plurianual e tem riscos. Se não tiver riscos, não é investigação e desenvolvimento. Logo, é preciso flexibilidade para uma execução eficaz das verbas. Mais importante que o dinheiro é a liberdade para o poder executar, com um mínimo de burocracia. Mas isto não quer dizer sem auditorias. É indispensável planear a prazo. Nós achamos que menos que 3 anos é quase impossível fazer qualquer coisa. É preciso planear 3 anos pelo menos. E garantir que, uma vez que há financiamentos, os recebemos pontualmente. E para ter uma estratégia, não conseguimos tê-la só com a soma de projetos individuais. E agora, uma vez que o Sr. Presidente da FCT falou no assunto, eu vou tocar no assunto. A estrutura do Horizonte 2020 vai certamente colocar ao IT problemas complicados. A gente julga que é capaz de os superar, mas com uma estrutura totalmente diferente dos programas quadro anteriores, isto tem problemas. E, finalmente, a última palavra para os senhores deputados, porque nos podem ajudar. Por favor, arranjem maneira da legislação que produzam seja compreendida por quem tem que a aplicar. Dou-vos apenas um exemplo. O artigo 23 do Orçamento de Estado de 2011, que é igual em 2012 e igual em 2013. A aplicação desse artigo 23 levou 8 ou 9 meses a ser percebida e, felizmente, encontramos alguém na Direção-Geral do Orçamento que nos conseguiu explicar como é que se aplicava, porque o problema é que a gente nem sequer percebia como era. E, finalmente, o famoso CCP, se algum dia puderem excluir a investigação da aplicação do CCP, seria muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos ao LARCIS, ao Laboratório de Robótica e Sistemas em Engenharia e Ciência. Creio que o professor João Vicentieiro tem a palavra. Quanto aos problemas da compreensão da legislação, como sabem, é um tema, enfim, agora sobre as eleições autárquicas, que é um bom exemplo. O professor tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, caras colegas, é um prazer estar aqui convosco. Eu começaria por vos dizer que, uma vez que providenciámos a entrega de um relatório, de um dossiê completo à Comissão, que está, aliás, publicado, irei utilizar os meus 4 minutos de uma forma o mais sintética possível, concentrando-me essencialmente em aspectos emblemáticos do LARCIS. O LARCIS é um laboratório associado multidisciplinar que reúne cerca de 217 investigadores de doutorados e cerca de 200 bolseiros de pós-doutoramento e doutoramento, dos quais 37% estrangeiros. O LARCIS é uma associação de unidades que envolve o Centro de Análise Matemática e Geometria e Sistemas Dinâmicos do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, o Centro de Investigação e Inovação, Tecnologias e Políticas e ANMAIS, também da Universidade Técnica de Lisboa, do IST, o Instituto de Sistemas e Robótica, também do IST, o Centro de Recursos Minerais, Mineralogia, Cristalografia, CREMINER, da Universidade de Lisboa, o Centro do IMAR dos Açores e o Interactive Madeira Technologies Institute da Universidade da Madeira. O LARCIS tem-se distinguido em termos mundiais, nomeadamente por ter sido pioneiro e continuar a ser no domínio da robótica oceânica, no fundo, no desenvolvimento de projetos de desenvolvimento e utilização de veículos submarinos, quer para aplicações científicas com impactos da biologia e geologia, quer na exploração de recursos energéticos. De facto, o LARCIS esteve envolvido no desenvolvimento e na construção do primeiro veículo submarino autónomo civil
alguma vez existente na Europa, e desde então tem vindo a continuar essa atividade a um nível de grande projeção internacional. Isso permitiu-nos, evidentemente, fazer parte de uma rede internacional importantíssima que envolve as maiores instituições no domínio da robótica, das aplicações e da exploração oceânica, como são, por exemplo, o Instituto Oceanográfico Nacional da Índia, o IFRMER, que é a grande instituição de investigação e de exploração dos oceanos francesa, o Woods Hole, também laboratório oceanográfico de investigação famosíssimo, o MBARI, a Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega, a Academia das Ciências na Rússia e, finalmente, a Naval Postgraduate School, que é a Escola da Marinha Americana. Um outro domínio em que somos peritos e temos participação internacional de grande relevância é no âmbito da robótica cognitiva. De facto, nós estamos envolvidos num grande esforço, contribuímos para o desenvolvimento do robô humanoide mais sofisticado que existe neste momento. É um robô que dispõe de 53 graus de liberdade e capacidades de movimento absolutamente invulgares, e somos depositários de dessas plataformas. Aliás, só existem 20 em todo o mundo, uma delas está instalada no Larcis, existem 2 na Península Ibérica, e com esta plataforma está-se a desenvolver uma série de estudos que nos permitem testar procedimentos de percepção de mecanismos de visiomotores e outros em robôs, permitindo assim um melhor entendimento e compreensão do seu funcionamento nos seres humanos. Finalmente, gostaria também de salientar que temos atividade de consultoria de alto nível, nomeadamente produzimos estudos sobre metabolismo urbano por encomenda do Banco de Desenvolvimento Asiático e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que se destinam a avançar com estudos e estratégias comparativas de desenvolvimento. Finalmente, gostava de vos salientar que atividades de investigação e de tecnologia desta envergadura só são possíveis num enquadramento institucional muito forte e coeso, que requerem, no essencial, massas críticas estáveis, diversidade de competências e de abordagens, conhecimentos pluri e multidisciplinar e credibilidade internacional. E exigem estabilidade nas políticas e no financiamento estratégico e avaliação rigorosa, mas independente e com elevada credibilidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos ao IPFN, Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear. Creio que o professor Bruno Gonçalves. Não é necessário. Excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimo senhor Presidente da FCT, caros colegas, é um prazer aqui estar. O Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear é uma unidade de investigação do Instituto Superior Técnico com o Estatuto de Laboratório Associado desde 2002. As suas atividades estão centradas em 2 áreas temáticas, a fusão nuclear controlada e as tecnologias de plasmas e lasers intensos. A atividade de fusão nuclear está incluída no programa de fusão da Euratom, através do contrato de associação Euratom-IST, que a nível nacional é liderado pelo IPFN. Os fatos e indicadores de resultados do IPFN estão no dossiê enviado à Comissão. O que eu hoje gostaria de salientar é que as atividades desenvolvidas no IPFN contribuem para a resolução de alguns grandes desafios societais da humanidade. Por exemplo, os investigadores do IPFN trabalham num dos maiores desafios que a comunidade científica enfrenta desde as últimas décadas, a obtenção de uma fonte de energia limpa e segura, capaz de assegurar as necessidades energéticas à escala planetária, baseada numa reação similar à das estrelas e que substituirá os reatores nucleares atuais. O IPFN contribui para este desafio através do trabalho desenvolvido para o International Thermonuclear Experimental Reactor, o ITER, e para os grandes lasers europeus. Também as aplicações de plasmas de baixas temperaturas contribuem para o desenvolvimento de plasmas para o meio ambiente, por exemplo, o pré-tratamento de biomassa ou a produção de hidrogênio para uma eventual economia do hidrogênio, e aplicações biomédicas, como, por exemplo, a sintetização de nanopartículas para a introdução de fármacos, cauterização de feridas, coagulação reversível do sangue, entre outros exemplos. Com estes e outros exemplos apelativos, constituem um programa de investigação ambicioso, assente numa estratégia institucional de médio e longo prazo, que aposta no incremento da projeção internacional e na formação avançada. O IPFN é uma unidade de investigação com identidade nacional e abrangente,
com investigadores do Minho ao Algarve e da beira interior à beira litoral. É também uma unidade que faz muita investigação fora do país, em alguns dos melhores laboratórios e infraestruturas experimentais, a que temos acesso graças à reconhecida qualidade do nosso trabalho. A participação em projetos de larga escala, como é o caso do ITER, requer um foco no desenvolvimento de equipas multidisciplinares reconhecidas internacionalmente. A participação neste tipo de projetos, com uma forte componente científica e tecnológica, exige estabilidade de financiamento e estabilidade pessoal. A participação nestes projetos ganha-se através da construção de equipas focadas na excelência e não através da política de contratação de investigadores estrela. Equipas que, através de projetos sucessivos, de complexidade crescente, com uma forte componente de internacionalização, adquirem reconhecimento internacional. O financiamento plurianual proporcionado pelo contrato de laboratório associado, que no nosso caso representa cerca de 30% do orçamento, viabilizou a participação em projetos que exigem compromissos por períodos longos, 4 a 5 anos, através da criação de emprego científico durante um período alargado, permitindo manter equipas estáveis. É preciso notar que o Estatuto de Laboratório Associado e o correspondente aumento de financiamento nacional e estrangeiro criou este tipo de emprego científico. Entre 2002 e 2012, o número de doutorados do IPFN duplicou de 37 para 76, contribuindo para evitar o brain drain de pessoas altamente qualificadas. O contrato de laboratório associado potenciou a visão e estratégia institucional de longo prazo existente no IPFN, uma estratégia assente na criação de massa críticas em áreas estratégicas e com potencial de desenvolvimento. Perseguindo esta visão, o IPFN possui atualmente algumas áreas onde é reconhecidamente o líder mundial. Ser um laboratório associado permitiu ao IPFN ter uma posição competitiva em projetos mundiais de grande exigência científica, tecnológica e de qualidade. É evidente que após a assinatura do contrato de laboratório associado, não só o número de projetos angariados pelo IPFN aumentou, como a dimensão e impacto científico destes sofreu um incremento significativo. Apenas como um exemplo recente, o IPFN conseguiu um contrato para desenvolvimento de um diagnóstico para o ITER no valor de 8,5 milhões de euros. Os primeiros passos que permitiram chegar a estes desfechos foram dados há cerca de 20 anos. O contrato de laboratório associado, entretanto celebrado, foi decisivo ao assegurar as condições de estabilidade de longo prazo e de recrutamento de jovens cientistas. Por cada euro investido pelo contribuinte português, o IPFN atrai cerca de 2 euros de contratos europeus ou internacionais, sendo, portanto, um exportador de conhecimento. Aumentou também a capacidade para transferência de tecnologia e conhecimento para o tecido económico, quer através da vertente de formação de pessoal qualificado, quer através de desenvolvimentos com potencial de valorização económico. O IPFN já conduziu à criação de 2 startups na área do espaço e da energia e nos últimos 5 anos gerou 6 patentes. Em tempos de crise como os que vivemos, é importante salientarmos a importância da ciência para o desenvolvimento do país. A participação em projetos de longo prazo requer investimento, um investimento cuja retribuição se mede em projetos e financiamento angariado, mas que se mede também em reconhecimento internacional e progresso científico. Em tempos de crise é importante que sejamos capazes de manter equipas que constituem notáveis casos de sucesso. Equipas que foram construídas através de esforço de muitos anos. Equipas que construíram uma reputação mundial. Equipas com a capacidade para atrair mais financiamento internacional. A manutenção de um nível de financiamento similar ao do laboratório associado é crucial para a manutenção de uma estratégia institucional focada nos grandes desafios. Gonçalves, o tempo. Sim, estou em vias de acabar. Mantendo-se este investimento nacional, seremos capazes de atrair mais projetos, contratar mais investigadores e formar mais pessoal qualificados. O investimento no laboratório associado é um compromisso que assumimos com o país e que retribuímos em inovação e conhecimento em cada proposta que preparamos e ganhamos e em cada projeto que completamos com sucesso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos ao CISECO, ao Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos. Creio que o professor João Rocha. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, caros colegas. O Laboratório Associado Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos, CISECO, centra a sua atividade no domínio da ciência e engenharia de materiais, nomeadamente na interface com as nanociências. O CISECO foi criado em 2002 por fusão de grupos da Universidade de Aveiro, dos departamentos de Química, Física e Engenharia Cerâmica e do Vidro, com interesses científicos na área dos materiais. É um laboratório associado totalmente integrado na Universidade de Aveiro, sem personalidade jurídica própria. A missão do CISECO é desenvolver a base de conhecimento científico e tecnológico necessária à produção e transformação inovadoras de materiais cerâmicos, híbridos e materiais para um desenvolvimento sustentável. A atividade do CISECO organiza-se em três grandes linhas temáticas que enquadram os 6 grupos de investigação interdisciplinares. Materiais avançados
nano e microestruturados para as tecnologias da informação e comunicação, materiais para energia e aplicações industriais e sustentabilidade e biomateriais. O CISEC conta hoje com cerca de 400 pessoas, incluindo 51 professores, 28 investigadores, 40% dos quais estrangeiros, mais de 90 pós-doutorados, 54% estrangeiros e quase 100 alunos de doutoramento, 27% estrangeiros, para além de mais de uma centena de outros alunos. A atividade do CISEC desenvolve-se nas 4 vertentes seguintes. Produção de conhecimento científico. Publicam-se anualmente 350 a 400 artigos indexados, quase 60% dos quais em revistas de topo do primeiro quartil da respectiva área científica e 16% em revistas com alto fator de impacto superior a 5. A estes artigos juntaram-se no biênio 2011-12 45 capítulos de livros e livros e cerca de 1000 comunicações em contos científicos, 70% dos quais em eventos internacionais. O número de citações dos artigos publicados na área de ciência de materiais no período de 2002 a 2012 coloca a Universidade de Aveiro no lugar 90 do ranking mundial e 21 europeu, ou 16 se excluirmos redes de laboratórios como o CNRS. Esta produção representa 1/3 dos artigos e mais de 1/3 das citações nacionais desta área. Adicionalmente, o CISEC é responsável por cerca de 1/5 dos artigos e citações portuguesas na área das nanociências e nanotecnologias. As fontes de financiamento desta atividade têm origem nacional e internacional. Programas europeus como o FP7 representam 15% do nosso orçamento. O CISEC encontra-se associado a várias redes científicas internacionais e acede a algumas das grandes infraestruturas europeias de ciência, nomeadamente o CERN e o SRF. Formação avançada de recursos humanos. O CISEC aposta numa sólida formação científica dos alunos de doutoramento e de mestrado e dos pós-doutorados num ambiente cultural estimulante que permite articular os saberes fundamental e aplicado. Atualmente são terminadas por ano cerca de 20 teses de doutoramento e quase 8 dezenas de mestrados no quadro de programas nacionais e internacionais. Após a sua formação, estes profissionais encontram colocação nos setores produtivo, académico e de investigação nacionais e, em particular, internacionais. Estima-se que no quinquênio 2007-11 terão passado pelo CISEC e encontrado trabalho quase 300 pessoas. Valorização do conhecimento científico e interação com empresas. A visão do CISEC inclui estimular a inovação no setor industrial através da nossa interface de tecnologia, de transferência de tecnologia. A atenção que dedicamos a esta vertente consubstancia-se no considerável portfólio de patentes que nos torna uma das instituições nacionais para as produtivas. Um total de 90 patentes, 32 internacionais, 18 das quais publicadas no biênio 2011-12. Nesse mesmo biênio, os projetos e serviços prestados a numerosas empresas contribuíram quase 1,9 milhões de euros para o orçamento do CISEC. Desde 2002 foram criadas, hoje estão em fase de criação, 4 empresas spin-off. Divulgação e divulgação de ciência. O CISEC desenvolve uma intensa atividade também nesta vertente. Em conclusão, na década de 90, criaram-se e desenvolveram-se na Universidade de Aveiro grupos de investigação sólidos na área dos materiais. A fusão destes grupos e a criação do CISEC na primeira década deste século permitiram impor, 20 anos mais tarde, um laboratório de referência europeu com visibilidade mundial que, acredito, os governos e demais órgãos de soberania deste país não deixarão morrer. Houve vários colegas que me precederam e que fizeram várias notas de preocupação, que eu acompanho. Eu diria que o maior problema do nosso sistema é a imprevisibilidade absurda. Não é possível gerir nada neste clima de imprevisibilidade financeira, de expectativas, de horizontes. E creio que a receita contra esta imprevisibilidade é o equilíbrio. Não podemos de repente pensar que se pode apenas com dinheiro europeu, no quadro do Horizonte 2020, que não é assim tão simples, financiar toda a ciência em Portugal, nem podemos de um momento para o outro deslocar todo o dinheiro de projetos de bolsas ou de instituições de um lado para o outro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos ao Centro de Estudos Sociais, Professor Boaventura de Sousa Santos. Eu recordo que as pessoas que não têm apresentações para apresentar o PowerPoint podem falar do seu lugar. Sr. Presidente da Comissão, Sr. Presidente da FCT, Srs. Deputados, caros colegas, tenho muito gosto em estar aqui e dizer-vos do Centro de Estudos Sociais, que é uma das mais antigas centros de investigação na área das ciências sociais, uma vez que a mais antiga é o ICS. Estamos a completar 35 anos e hoje, à luz dos números, se esse for um critério, nós somos o maior centro de investigação em ciências sociais e humanas em Portugal, com 124 investigadores, dos quais 104 doutorados.
E tudo se desenvolveu desde há 10 anos, quando nos convertemos em laboratório associado. Há 10 anos éramos 20 investigadores, éramos 40 investigadores, dos quais 20 doutorados. Hoje somos 124, dos quais 104 doutorados. Na altura, a nossa comunidade científica eram 84 pessoas, hoje são 666 pessoas. Porquê? Porque na altura tínhamos apenas doutoramento de sanduíche, como dizem no Brasil, hoje temos 373 estudantes, que são dos estudantes dos nossos doutoramentos e pós-doutoramentos, que estão connosco. Tínhamos 7 pós-doutorandos, temos 61 pós-doutorandos, não tínhamos nenhum programa de doutoramento, temos 11 programas de doutoramento e estamos a caminho de criar o primeiro doutoramento em Portugal em inglês na área das ciências sociais e humanas para captar um público europeu. Já o relatório preliminar é a favor, tudo leva a crer que as coisas vão nesse sentido. Uma instituição totalmente internacionalizada, não só porque muitos dos nossos investigadores são internacionais, são estrangeiros, digamos assim, como 50% dos nossos investigadores, dos nossos doutorandos e dos pós-doutorandos são estrangeiros, não são portugueses. Portanto, a internacionalização tem sido uma das marcas do nosso centro. E essa internacionalização verifica-se a 3 níveis. Por um lado, é evidente na busca de financiamento. Nós temos um grande projeto do European Research Council, neste momento em curso, nós temos vários projetos do FP7 e temos também projetos da Direção-Geral de Justiça da Europa. Tudo isto faz com que nós, que tínhamos há 10 anos 740 mil euros de orçamento, temos hoje 2.350.000 de projetos, digamos assim. Neste momento, por cada euro que nós recebemos da FCT, nós vamos buscar 2 euros a fontes internacionais. E do nosso orçamento global, 34% apenas depende da FCT. Somos competitivos, muito competitivos. E acreditamos que as estatísticas, por vezes, são apresentadas, são estáticas e não dinâmicas. Há centros de investigação que ainda não estão tão competitivos quanto deviam estar, mas se lhe dermos mais tempo, eles vão sê-lo. Porque se olharmos para a dinâmica da internacionalização dos centros, ela vai num crescendo, não vai num decrescendo. Portanto, isto foi uma aposta que deu certo e que, se as coisas tivessem lógica em Portugal, uma aposta que deu certo é para manter, para promover, que haja muito mais laboratórios associados. Porquê na nossa área isso é importante? Ela é muito importante precisamente porque esta internacionalização nos permite antecipar muitas coisas. Nós aqui em Portugal, quando criámos o nosso centro, demos sempre esta ideia: Portugal é demasiado pequena para não estar dentro da Europa apenas, tem que estar totalmente da Europa e tem que estar no mundo, porque nenhum outro país tem tanta experiência mundial com impérios em 3 continentes que Portugal teve durante tanto tempo. E, portanto, há que capitalizar nisso. Fizemos projetos em Angola, fizemos em Moçambique, em Cabo Verde, na Colômbia, no Brasil, no Equador, na Bolívia, na África do Sul e na Índia. E agora colhemos de alguma maneira isso. Somos nós, de alguma maneira, que estamos a fazer o diálogo Sul-Sul, imagina. E porquê? Uma certa prevenção. Vejam o último relatório do PNUD, do Rise of the South. Pois bem, nós prevíamos esse rise há muito tempo. Desde ontem que nos chovem os e-mails de colegas internacionais com a curiosidade: o que é que vocês estão a fazer nesta área? Porque, efetivamente, o PNUD vem dizer finalmente que o Sul está a emergir. Mas nós já sabíamos isso há um tempo. E é essa capacidade de antecipação que fez com que a gente, por exemplo, criasse um SES América Latina, um SES Ásia, que está em construção, e o SES AB, que é a SES Aquino de Bragança, um grande homem da libertação de Moçambique, que está sediado no Maputo. Portanto, é esta política, em nosso entender, que faz com que o salto científico tenha sido extraordinário. E, portanto, nesta lógica de interdisciplinaridade que tem sido a nossa, que sempre que o Estado nos pede um concurso e nos consulta a imigração, a igualdade, todas as políticas, ganhamos estes concursos normalmente. Portanto, é preciso que nos consultem mais, para que a gente possa trabalhar mais e mais seja esta ciência cidadã que procuramos fazer, que é ela, cumpre todos os objetivos internacionais da objetividade científica. Mas na escolha dos temas, é um centro que procura que a sociedade seja mais democrática e mais justa. E penso que isso nunca foi tão importante como hoje em Portugal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Professor. Passamos ao Instituto de Ciências Sociais. Professor Jorge Vala. Se quiser falar do seu lugar, pode falar, Sr. Tem a apresentação, com certeza. Sim.
Não. Então, audição de audiência parlamentar ao segundo. A segunda. Ok. Muito boa tarde a todas e a todos. A minha primeira referência vai para o facto de as ciências sociais e humanas terem crescido 6 vezes mais em Portugal nos últimos 10 anos do que no resto da Europa. E a dinâmica do Instituto de Ciências Sociais inscreve-se nesta dinâmica de crescimento desta área de conhecimento. O ICS é uma unidade orgânica da Universidade de Lisboa e os seus eixos de ação são estruturados, como é evidente, em primeiro lugar pela investigação, mas também pelos programas doutorais e pelo diálogo com a sociedade, nomeadamente através dos observatórios que desenvolvemos em diferentes campos, em diferentes domínios do conhecimento e envolvendo os atores sociais desses mesmos domínios de conhecimento. Relativamente ao financiamento, o que queremos sublinhar é a importância do financiamento plurianual estratégico atribuído pela FCT, desde que há 10 anos o Instituto de Ciências Sociais se transformou num laboratório associado. É este financiamento base que permitiu obter outros financiamentos, quer dizer, sem os 30% atribuídos pela FCT, o ICS não teria conseguido captar os restantes 70%. No que toca às atividades de investigação, sublinhamos, em primeiro lugar, as publicações internacionais e o seu crescimento nos primeiros 5 anos de atividade do laboratório associado e nestes segundos 5 anos, 2008 a 2012. E dentro das publicações internacionais, o que queremos ainda salientar é o número de publicações em coautoria, quer dizer, a cooperação quer internacional do nosso trabalho, quer nacional. No que toca à formação avançada, temos neste momento 125 estudantes de doutoramento, sendo cerca de 70% bolseiros da FCT. O ICS tem contribuído para o emprego científico no país, na área das ciências sociais e humanas. Temos neste momento cerca de 134 pessoas a trabalhar no Instituto. Apenas 24 destes investigadores, ou seja, 18%, têm emprego estável, todos os outros, portanto, têm uma situação de emprego instável. Mas o que importa solicitar aqui é a contribuição do ICS e o seu papel para a formação de investigadores e para o acolhimento de jovens investigadores. Dos investigadores de pós-doutoramento, 30% são estrangeiros. Não podemos deixar de referir o facto de, em 2012, um número importante de investigadores da nossa equipa de investigação ter deixado o Instituto. Constatamos isto com alguma tristeza, mas salientamos também o facto de ter sido o currículo que fizeram no ICS que lhes permitiu entrarem em universidades tão reputadas como aquelas que estão referidas no slide. Finalmente, um balanço breve da atividade do ICS como laboratório associado. O ICS está neste momento a comemorar os seus 50 anos. Desde o início da sua atividade que o Instituto tem funcionado como um fermento de inovação, internacionalização e interdisciplinaridade nas ciências sociais. E somos hoje, no país, reconhecidos como líderes num certo número de
áreas de conhecimento no domínio das questões sociais. Somos também, a nível internacional, avaliados positivamente e procurados como instituição parceira em domínios como os estudos comparativos sobre o sistema político e as atitudes sociais, no domínio da história económica, no domínio da juventude e família, no domínio dos estudos sobre o ambiente e, finalmente, em domínios tão importantes como as identidades, as migrações e a religião. Relativamente ao futuro, a nossa preocupação é de solidificar as cooperações internacionais que construímos, aprofundar os programas de doutoramento que temos em curso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora ao INESC-TEC, INESC Tecnologia e Ciência, Sr. Professor José Mendonça. Muito obrigado. Srs. Deputados, Sr. Presidente da FCT, caros colegas, o INESC-TEC é um laboratório associado coordenado pelo INESC Porto, que acolhe investigadores da Universidade do Porto, do Politécnico do Porto, da Universidade do Minho e também da UTAD. Integra diferentes áreas de engenharia ligadas com a computação, investigação operacional, eletrónica, telecomunicações e automação, valorizando-as em áreas de mercado ligadas a empresas de energia, da indústria, saúde, ambiente, mar e government and media digitais. Detém 28 anos de experiência, desde 1985, em investigação, desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia, cobrindo, portanto, toda a cadeia de valor, desde a geração de conhecimento até à inovação de base científica e tecnológica. Das 700 pessoas que trabalham no INESC-TEC, 240 são investigadores doutorados que orientam bolseiros de investigação e dirigem profissionais de engenharia. Todos eles escolheram como missão não só desenvolver ciência, mas obrigatoriamente perseguir a relevância social e o potencial económico dessa mesma ciência. Os milhares de bolseiros, muitos de doutoramento, após completarem a sua formação, são injetados na economia e nas empresas. Com associados maioritariamente públicos, é instituição privada sem fins lucrativos, cujo financiamento é totalmente competitivo e financiado maioritariamente por fundos comunitários e contratos com empresas. No ano de 2012, publicaram-se no INESC-TEC 261 artigos referenciados em revistas internacionais, quase 500 artigos em conferências e foram concluídos nesse ano 46 doutoramentos e 263 mestrados. Estes foram os resultados científicos de 237 projetos que decorreram durante esse ano, 61 financiados pela FCT, 28 projetos em consórcio com empresas portuguesas, 28 projetos europeus de grande dimensão, 87 contratos de investigação e consultoria com empresas nacionais e 16 contratos com empresas estrangeiras, o que tudo soma cerca de 12 milhões de euros. Em 2012, o INESC-TEC alavancou quase 4 vezes o financiamento total da FCT através desses projetos com empresas e projetos europeus. Os resultados da vertente da ciência e tecnologia incluem, em 2012, quase 250 modelos e aplicações computacionais, 52 protótipos laboratoriais, 4 patentes e 24 instalações de piloto em empresas industriais e de serviços. Para além disso, o contributo para a valorização económica e social da ciência e a transformação do tecido empresarial nacional tem sido oferecido colaborando com empresas líder de grande dimensão, como a EFASEC, a EDP, REN, SONAI, Unicer, Portugal Telecom e ainda o tecido das PMEs exportadoras, dos moldes, do calçado, das ferramentas, do software e dos hospitais, da administração pública, central e regional. São 240 as entidades com as quais trabalhamos com contratos diretos de prestação de serviços, de ID e de consultoria especializada. Nos últimos 10 anos lançamos 10 spin-offs de base tecnológica incubadas, uma fechou, 3 foram alvo de management buyout, 2 foram vendidas a grandes grupos nacionais e de 4 o INESC Porto ainda é acionista. Quais os desafios? Consolidar a forte presença a nível europeu, reforçar ainda mais algo muito difícil, ajudar um tecido económico e empresarial nacional em fase de profunda crise, dar passos na internacionalização, na sequência da criação do INESC PID Brasil, em parceria com 9 das melhores universidades brasileiras, e apostar em novas áreas de investigação. Quais são os nossos constrangimentos? Quais são os constrangimentos sistémicos, possivelmente mortais para as instituições de investigação? Os efeitos da crise, diminuição dos financiamentos da FCT e queda abrupta do contrato com empresas portuguesas, não são paradoxalmente a nossa maior preocupação, pois o déficit de recursos a nível nacional tem sido felizmente compensado com a atividade internacional. O maior problema são os insuportáveis custos de contexto que nos são impostos. 3 exemplos concretos
de situações que sempre não foram más, mas que têm vindo a agravar-se, e ao cuidado dos senhores deputados, porque, na nossa opinião, a FCT precisa de ajuda para a resolução destes problemas. Em primeiro lugar, a burocracia delirante que tem vindo a ser instalada na gestão dos fundos estruturais desde há mais de 4 anos. Governo após governo, secretário de Estado após secretário de Estado, presidente da FCT após presidente da FCT. E que, pelos vistos, ninguém consegue controlar. Alguns exemplos. Redunda que uma fatia considerável do investimento em ciência e tecnologia, em lugar de ser utilizado a contratar cientistas, é utilizado para contratar juristas, contabilistas e a pagar quantias indecorosas a empresas de auditoria. Segundo, é incompreensível e totalmente injustificada a não negociação com Bruxelas de uma taxa fixa para os custos indiretos dos projetos financiados por fundos estruturais, como fizeram há muito diversos países da Europa. Desde há 4 anos que dizem que demora 6 meses porque é preciso negociar com Bruxelas. Já passaram pelo menos 8 ou 10 vezes 6 meses e tudo continua. O aumento brutal de peso burocrático a suportar, quer pelos beneficiários dos apoios, quer pelas entidades gestoras de fundos, que ocupam uma quantidade enorme de mão de obra a folhear papel e a pôr carimbos. Para além disso, no caso da ciência, daí resulta uma inaceitável discriminação negativa das regiões menos desenvolvidas, que, beneficiando dos fundos estruturais como discriminação positiva, acabam, de facto, por ser discriminadas negativamente porque têm regras muito mais desfavoráveis do que as regiões que não recebem fundos estruturais. Um outro ponto, os cortes administrativos transversais aplicados pela FCT... Peço desculpa do tempo. Peço que abrevise. Pronto. Um outro ponto só, os cortes aplicados pela FCT por diretivas da Direção-Geral do Orçamento e do Ministério das Finanças aos investigadores, que às instituições privadas coloca problemas legais gravíssimos, com investigadores a irem para o Tribunal de Trabalho, que são, do ponto de vista financeiro, uma enorme tolice, porque os 15% do Orçamento de Estado seriam ultrapassados pelos impostos e pela segurança social e pela injeção de dinheiro na economia. E, finalmente, a situação discriminatória, porque o programa Compete, que gera fundos estruturais, não aplica estas taxas redutoras, portanto, as instituições de investigação estão em desvantagem relativamente às empresas. Tudo isto resulta na fragilização das instituições e na perda da capacidade. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos fazer agora uma pequena pausa, cerca de 10 minutos. Há ali café fora, nós ainda não fomos informados dos ganhos de €500 mil, não é, com o Instituto de Comunicações, portanto, é muito modesto o nosso lanche. Tem ali umas máquinas de café e portanto, pedia que retomássemos aí às 4h25, perdão, às 4h25, dentro de 10 minutos, a nossa reunião. Muito obrigado. Até já. Tá bom. Então, tudo bem? Tudo bem.